Pessoal, a minha posição diante da crise na Igreja Católica é a posição da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, de Monsenhor Lefebvre, portanto. Ninguém, na minha opinião, teve o discernimento e ninguém teve a coragem de tomar as decisões práticas necessárias como ele teve. No Brasil, essa busca da tradição católica na internet, ela acabou grandemente sendo canalizada numa espécie de conflito entre os discípulos do professor Orlando Fedeli e os discípulos do professor Olavo de Carvalho. Todos sabem a respeito das brigas, das discussões entre os dois professores, não é? Acontece que eu não tenho como deixar de observar uma coisa que está acontecendo até hoje, não é? Especialmente naquele grupo Flos Carmeli, que são discípulos diretos, do professor Orlando Fedeli, da prática, da malícia, do pecado, do orgulho malicioso, disfarçado de defesa da tradição. Vocês estão muito cientes da retórica utilizada, É a retórica de que precisamos alertar as pessoas a respeito dos perigos do olavismo, Eu acho que isso, na verdade, é só uma maneira que eles encontraram, de manter essa malícia difamatória deles, e perfumar isso como defesa da tradição. O que torna a coisa ainda muito mais grave, É algo muito triste e, infelizmente, isso precisa ser dito e precisa ser esclarecido. O professor Olavo de Carvalho, após a morte do professor Orlando Fedeli, em algumas de suas aulas no COF, apenas tecia as palavras mais bonitas, mais bondosas e verdadeiras a respeito do professor Orlando Fedeli. Falava o quanto ele era um bom homem, um bom católico, um bom defensor da fé católica, da doutrina católica, apenas dizia outras verdades, ou uma outra verdade além dessas, de que o professor Orlando Fedeli não tinha tanta competência para fazer um exame filosófico de muitas matérias. E ele precisa ser competente em tudo? Não, não precisa. Eu me utilizo de muitos dos textos e das aulas do professor Orlando Fedeli, são muito úteis, são muito boas, mas não quer dizer que ele saiba tratar de maneira apurada a respeito de tudo. Mas não é esse o ponto que eu quero destacar, É da postura do Olavo. Ele não tinha esse orgulho malicioso. Ele poderia continuar, aproveitar que o homem morreu, no caso o professor Orlando Fedeli, e continuar num processo de difamação. Mas ele não faz isso, porque ele era mais católico do que esses discípulos do Orlando Fedeli são, E, veja só, a coisa, me parece que ela se divide em dois pontos principais, Que é a respeito do perennialismo do Olavo de Carvalho. Eu falo Olavo de Carvalho, misturando um nome com outro. O perennialismo do Olavo de Carvalho e também a questão dos palavrões de Olavo de Carvalho. Veja só, a respeito do perennialismo, me parece que o ponto mais importante, é a questão da tradição primordial, O Olavo falava, e o artigo dele, que você pode achar na internet, As Garras da Esfinge, em que ele justamente faz uma espécie de prestação de contas dele, Olavo, com o perennialismo, em especial com René Guénon, e mostra como, no fim das contas, tudo o que o Guénon fez e escreveu tinha como objetivo a islamização do Ocidente, coisa que ninguém no Brasil denunciou com mais clareza e profundidade do que o próprio Olavo. Então não são esses supostos defensores da tradição católica que fazem isso, mas eles precisam alertar as pessoas contra os perigos do olavismo, não é mesmo? Mas veja só, a questão da tradição primordial, O Olavo fez um discernimento muito preciso e católico do que seja a metafísica defendida pelos perennialistas, por René Guénon, e o que seria uma metafísica verdadeira, a metafísica católica mesmo. Veja só, a metafísica é o uso da razão natural para apreender a realidade das coisas. Santo Tomás de Aquino se utilizou de filósofos pagãos
né, o mais conhecido, Aristóteles, mas também filósofos completamente alheios à religião católica, e fez esse pensamento herético, pagão, servir naquilo que ele tinha de verdade, de contato com a verdade, a própria doutrina católica. Por que isso é possível? Tá, então continuando aqui, né? Por que que isso é possível, né? Porque a metafísica você atinge, não é? Você faz uma apreensão dos aspectos metafísicos da realidade por meio da tua razão natural. Então, o critério que o Olavo utilizou nesse assunto é exatamente aquele que permite dizer que não importa o quão perfeita seja a tua metafísica, tu não vai estar na tradição verdadeira, na tradição católica, por causa da tua metafísica. Quando ele fala que a unidade que pode ser alcançada é metafísica entre as tradições, ele está dizendo justamente que tudo o que você possa fazer com a tua inteligência, com a tua razão natural, não vai te dar o status, a entrada, a conversão nessa religião verdadeira. Porque isso só pode ser feito por meio de um sacramento, que é o sacramento do batismo. Então vamos para o segundo ponto, né, que é a questão dos palavrões do professor Olavo de Carvalho. Eu vou ler aqui um trecho de Santo Afonso Maria de Ligório, doutor e santo da Igreja, maior autoridade da Igreja Católica, quando o assunto é teologia moral, aqui na edição do Centro Dom Bosco, né, em tomo 7, no livro 6, capítulo 2, na questão 932, né, ele pergunta: se e quando são lícitos toques, olhares e palavras torpes entre os cônjuges, né? Então a pergunta é: se e quando são lícitos toques, olhares e palavras torpes entre os cônjuges? Palavrões. O que mais seriam palavras torpes? Respondo: tais atos por si mesmos são-lhes lícitos, porque a quem é lícito o fim, são-lhe lícitos também os meios. E a quem é lícita a consumação, é-lhe lícito também o começo. Por isso, é lícito que se excitem para a cópula por meio de tais recursos. Mas, se forem feitos separadamente, sem ordem à cópula, por exemplo, apenas por causa do prazer, são pecados veniais. O que justifica tudo isso? Ele diz: porque, em razão do estado que torna aqueles atos honestos, que é o estado de casados, eles têm direito a eles. Bom, eu trouxe esse trecho aqui da obra de Santo Afonso, porque, veja, o raciocínio moral, e em particular o raciocínio moral de Santo Afonso, ele trabalha com a questão das probabilidades, né? De evitar os extremos, tanto do rigorismo como do laxismo, né? Então você tem que examinar caso a caso. E aqui eu vou dar a minha opinião, não estou dizendo que você tem que pensar assim, mas na minha opinião, o que o Olavo identificou foi um estado de necessidade cultural em que só o uso do palavrão, palavras torpes, quebraria uma espécie de obscenidade cultural que existia no Brasil. E eu vivi essa época e eu sei que tudo que se discute hoje, inclusive tradição católica, era impossível. Era impossível, em parte, por causa do vício do próprio homem de bem, né? Que tem vergonha, que tem uma espécie de zelo exagerado, desordenado, por parecer educado. E isso atinge muitos católicos, principalmente católicos da defesa, que se colocam como defensores da tradição. E eu repito o que eu falei no começo, essa é a minha posição, a da defesa da tradição, de acordo com o que foi defendido por Monsenhor Marcel Lefebvre.
Mas veja só, o que você precisa fazer então para discernir moralmente os casos concretos é observar: há algo que justifique, para além da situação de excitação do casal, preliminares e ato de cópula, o uso do palavrão? Há algo, é possível que exista algo análogo a isso na substância que justifique o uso desses palavrões? No meu modo, sim. Então, o que o Olavo dizia, né? Esses intelectuais que servem a esses assassinos, que justificam essas ideologias assassinas, eles precisam ter o orgulho deles quebrado, justamente mostrando o mais absoluto desrespeito que eles merecem. E você não mostra esse desrespeito tentando discutir com eles, mostrando de maneira educada como eles estão errados. Isso é um serviço prestado ao mal. No meu modo de ver, há situações específicas que justificam sim o uso do palavrão. Essa seria uma delas, mais uma delas, né? A primeira foi a trazida pelo próprio santo e doutor. A outra, no meu modo de ver, é possível. Como poderia ser possível, pessoal, você usar a espada para matar alguém de maneira justa? E isso é possível. A legítima defesa e a guerra justa existem. E o uso do palavrão ser terminantemente proibido. Essa gente não percebe que esse tipo de raciocínio moral que cria tanto nojo do uso do palavrão em qualquer circunstância, não é uma moral católica. É uma moral muito mais próxima a uma moral kantiana, a uma moral liberal, a uma moral pequeno-burguesa. Mas o pior é que eles fazem isso dizendo que é para defender a tradição católica. Essa gente não percebe que se o Olavo errou, se ele talvez tenha exagerado no uso desse recurso, ou palavrão, ele errou no secundário. Bom, então se o Olavo errou, ele errou no secundário. E o que essa gente não percebe é que é um pecado muito maior você ficar apontando o eventual pecado do outro. Ainda mais depois que essa pessoa morreu. Para finalizar, deixa eu retomar um ponto a respeito daquela relação entre tradição primordial, tradições religiosas e metafísica, não é? Veja só, é preciso não haver uma confusão aí nos termos, não é? O próprio Aristóteles já usava o termo teologia como sinônimo de metafísica. Quando nós vamos para o contexto cristão, como teologia já se refere à nossa própria doutrina, à nossa doutrina sagrada, e, portanto, ao uso da revelação como fonte, pode, então, haver uma confusão em que, quando você fala metafísica, você também já está se referindo à teologia e, portanto, à doutrina sagrada e, portanto, ao uso da revelação como fonte. E, obviamente, para que você use tudo isso, para que você se refira a tudo isso, você tem que estar estritamente dentro da tradição da religião católica, da religião verdadeira. Mas não é a essa metafísica ou a esse uso do termo metafísica que o Olavo se refere quando ele usa, quando ele fala a respeito da unidade metafísica entre as tradições. É óbvio que essa unidade metafísica entre as tradições só é possível se você mantém o termo metafísica como aquilo a que você pode alcançar com o uso exclusivo da razão natural. Porque, evidentemente,
as demais tradições, elas não se utilizam da revelação cristã, da revelação católica como fonte. Então percebam, eu mesmo não gosto muito de usar tradições no plural, nem religiões no plural. Para mim, só existe uma tradição verdadeira, uma religião verdadeira, e, portanto, usar a palavra tradição ou religião deveria ser sempre um uso no singular. O que são essas outras coisas a que nós chamamos de religiões? São culturas, culturas humanas. Não está errado, a própria igreja usa religiões, não é? No plural. Mas é uma percepção, uma escolha minha, pessoal. Não está errado se referir a diversas religiões. Entretanto, no meu modo de ver, tratam-se apenas de culturas. Por meio dessas culturas, que têm como recurso, como fonte, exclusivamente a razão natural, você pode chegar a uma metafísica verdadeira, entretanto, até certo nível, não é? E a unidade possível entre essas metafísicas fora da tradição católica e a própria metafísica que está dentro e que serve de maneira consistente à doutrina católica, a única unidade possível aí é aquela unidade que se mantém estritamente no nível da razão natural. E não confunda isso com aquela tese da dupla verdade, de que então haveria uma verdade com o uso da razão natural e outra verdade quando você assume a revelação como fonte. Não é isso que eu estou falando. A subida de nível, na verdade, não implica numa dupla verdade. É uma subida de nível. Que sim, no meu modo de ver, só é possível a partir do momento em que você assume a própria revelação católica como fonte. Entretanto, se é possível uma unidade metafísica, é obviamente uma unidade metafísica nos limites da razão natural, nos limites do que a razão natural pode alcançar. E é a essa unidade a que o Olavo se refere. Não é possível ser uma unidade num nível superior a esse. Porque as demais tradições não usam a revelação católica como fonte. Então elas não têm como fazer essa subida de nível. Isso não significa que até o nível que elas alcancem com o uso da razão natural, elas não possam estar na verdade. Mas dentro desses limites. Como o próprio Aristóteles estava na verdade. Com alguns erros também. Mas se você extrair com o uso da tua razão natural só o que há de verdadeiro na metafísica aristotélica e preencher todas as lacunas, corrigir todos os erros com o uso exclusivo da razão natural, tu terá em mãos uma metafísica verdadeira, mas de nível inferior. E só nesse nível é possível uma unidade com a própria metafísica católica. Que se você assume que já não é mais, que essa metafísica católica já não está mais dentro dos limites exclusivos da razão natural, mas supera isso, obviamente tu vai ter que identificar que essa parte superior não é possível haver unidade aí, porque a metafísica aristotélica não a alcançaria. E isso vale para qualquer outra metafísica, de qualquer outra tradição.